Nós vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E aqui nós temos esses dois versos bíblicos, né, falando de uma realidade esperada por todos os crentes, por todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Nós sabemos que a santidade ela tem uma referência, e a referência justamente é a esperança da vinda de Jesus. Nós não deixamos as coisas deste mundo, nós não deixamos as injustiças, os pecados, a, a nossa própria vontade, digamos assim, nós não estamos fazendo um sacrifício, porque deixar a nossa vontade também é um sacrifício, né? Não é fácil a gente deixar o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente gostaria de ter na nossa vida, né? Muitas vezes precisando de recursos, mas nós não estamos aí para estar vivendo somente neste mundo, mas crendo em Deus, crendo em Jesus. Muitas vezes nós precisamos para fazer a vontade de Deus, de deixar, de abandonar muitas coisas neste mundo para servirmos ao Senhor. Por mais que essas coisas sejam importantes para nós, por mais que essas coisas, ou objetos ou pessoas sejam bom para a nossa vida, né, ou boas para as nossas vidas, mas se nos afasta de Deus, então nós devemos deixar essas coisas. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, é bom a gente entender que não vai fazer bem espiritualmente, pode fazer bem até materialmente, pode fazer bem, mas por um tempo só. Aqui na matéria, aqui neste mundo, nós só vivemos por um tempo, não vivemos eternamente. Então, algumas coisas que nós precisamos deixar para servir a Deus, elas são muito importantes para a nossa vida espiritual. Nós devemos realmente fazer como diz aqui, né? Crescer e transbordar em amor. O amor, ele muitas vezes, ele se sacrifica em prol de algo muito maior, que é Deus, que é o próprio ser humano em si, que é a alegria, que é a verdade, que é a graça de Deus sobre as nossas vidas. E nós temos neste versículo, né, não somente esta mensagem que nos envia o apóstolo Paulo, que foi para os tessalônicos, né, os tessalonicenses, mas que para nós hoje também tem algo muito importante para falar, né, cada um de nós, que nós devemos amar uns aos outros. A finalidade da santificação, na verdade, é o verdadeiro amor, é o verdadeiro sentimento de purificação para com Deus e para com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Sem amor não há santificação, sem santificação não há amor. E ele diz que ele também ama os irmãos, e ele fala sobre o exemplo do amor dele pela igreja, pelos irmãos. Ele que se dedicou tanto, que se esforçou tanto pelas igrejas, né, onde ele passou, principalmente pelos tessalonicenses também, né? Ele deu ali uma parte da sua vida, uma parte do seu tempo, uma parte da sua sabedoria, daquilo que Deus estava falando com ele, para os tessalonicenses aprenderem a respeito do Evangelho e abraçarem o Evangelho de todo o coração e deixarem a vida de repreensão, ou seja, a vida das trevas, a vida das coisas que não valiam a pena para a vida espiritual, para que pudessem viver uma vida de santidade, irrepreensíveis diante de Deus, o Pai. Olha só que coisa linda, né, meus irmãos? Como que o apóstolo Paulo, ele queria que todos os irmãos
aos quais ele pregou, né, estivessem ali firmes na fé, estivessem ali com a sua alma esperançosa de que viria em breve o Senhor Jesus Cristo com todos os santos de Deus virão com Jesus para buscar a igreja. Aqueles que já partiram deste mundo voltarão, retornarão com o Senhor para aquela igreja que estiver no momento em que o Senhor Jesus Cristo assim vier nas nuvens, vier para buscar o restante da sua grei que estará aqui neste mundo no final dos tempos. E é esta vinda de nosso Senhor Jesus Cristo que nós aguardamos, que nós esperamos, e por isso o motivo e a motivação maior para que nós nos santifiquemos e nos preparemos para esse dia. A santificação é uma preparação para este dia. Embora nós ainda sejamos falhos, sejamos vulneráveis muitas vezes, né? Estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a tantas coisas aqui neste mundo, né? Mas o Senhor é aquele que nos guarda. E com certeza, se nós estivermos diante de Deus, com o nosso coração arrependido, com o nosso coração sincero, com o nosso coração entregue, convertido, procurarmos realmente desfazer as obras das trevas, desfazer as obras pecaminosas e passar a viver uma vida de mansidão, de intimidade com Deus, então nós vamos estar passando a aguardar esta vinda de Jesus, porque é o que nos resta, né, neste mundo, é somente aguardar, é estar nesta esperança da vinda de nosso Senhor, seja ela mesmo depois que a gente partir, né, nós sabemos que nós temos esta promessa de voltarmos com o Senhor em breve nas nuvens e resgatar aqueles que estão aqui neste mundo sofrendo, perdidos aí neste mundo, muitas vezes sendo desafetos, né? Sendo pessoas que não têm, digamos assim, credibilidade social, porque estão diante de Deus, e quem quer fazer a vontade de Deus é sempre jogado para fora do sistema deste mundo, né? E nós precisamos entender que Deus, ele está nos chamando para a santificação, para deixarmos as coisas deste mundo e vivermos com o Senhor agora, para que em breve nós possamos também estar diante dele. A vinda de Jesus é a maior motivação que nós temos para a santificação. A esperança de que nós seremos salvos, de que nós seremos livres de todos os males, de todas as tentações, quando o Senhor virá para inaugurar o seu reino aqui neste mundo e também no céu, né? O Senhor estará modificando todas as coisas, o Senhor estará purificando todas as coisas e haverá um reino de alegria, um reino de amor, um reino de bondade, um reino de paz, um reino onde não haverá morte, onde não haverá fome, onde não haverá mais necessidade da luz, porque o Senhor vai nos alumiar, vai nos iluminar. É assim que nós aguardamos a vinda de Jesus e por isso precisamos nos preparar, nos santificando, deixando as coisas deste mundo para trás e seguindo em frente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.